Olá pessoal, ansiosos aí para ver o ruivo passo a passo, aquela transformação que começamos semana passada? Então hoje eu vou mostrar passo a passo para vocês, não só a aplicação, mas como a gente vai criar essa cor aí, esse designer para criar o ruivo monocromático e iluminado. Então quer aprender? Vem comigo! Vem comigo! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Gente, vamos continuar aí o que nós começamos semana passada. Se você não viu, volte no episódio anterior que eu mostrei aí a mistura desse cabelo e falei os porquês, né, que eu vou criar essa mistura nesse cabelo. Então, claro, vou mostrar aqui toda a receitinha, mas no episódio anterior eu dei a dica para você não errar somando aí o fundo de clareamento, porque eu vou fazer esse cabelo sem limpeza de cor, tá? Então eu vou usar essas mechas que já estão aqui e a base natural dela para criar um ruivo acobreado. Vou deixar você na expectativa aí, tá? Então agora a gente vai começar a aplicação da primeira mistura. Pessoal, então a gente vai começar agora a aplicação pela parte de trás do cabelo dela, que é onde ele tem menos mecha, onde ele tem menos iluminação. Observa como é que ele está bem natural. Como eu dei a dica no programa anterior, poderia ser feita uma limpeza de cor, porém eu quero um ruivo mais natural, tá? E aí eu vou começar trabalhando com o X, vocês viram, de 30 volumes. E aí qual que é uma dica que eu vou dar para vocês? Ou a gente vai preparar uma outra mistura para a raiz, ou deixar a raiz para ser aplicada depois, para ficar menos tempo. Porque em torno de 2 dedos aqui vai ficar mais vibrante que o resto. Porque o cabelo é mais fino, a raiz é mais quente. Então a gente começa a aplicação com o X de 30 e a gente pode criar a mesma mistura com o X de 20, tá? Ou então esperar a pausa e aplicar na raiz o mesmo produto. Tem essas duas opções, tá? Então a gente vai acompanhar aí o clareamento desse cabelo, ó. Então a dica é, não só para ruivos, anote essa dica aí, toda cor quente que você for fazer, vermelho, marsala, algum marrom, sempre deixa 2 dedinhos para você aplicar a coloração depois. Apliquei a cabeça toda, depois eu volto aplicando a raiz, tá? Porque você não vai ter aquela vibração muito intensa que geralmente fica na raiz. Se eu começo aqui, esse pedacinho vai ficar mais laranja que o resto, tá? A não ser que seja um retoque, se ela já tivesse ruiva, eu vou aplicar onde cresceu. Nesse caso aqui, eu vou deixar um crescimento, ó, de mais ou menos 1 a 2 dedos, tá? Então a gente vai aplicar a cor com o X de 30 volumes, para ter um clareamento aqui nessas pontas dela, tá? Então, como eu não fiz a limpeza de cor, eu tô usando 30 volumes, para ficar um cobre mais dourado, tá, gente? Lembrando que ele não vai ficar laranja, não. Aqui nas pontas, onde tá loiro, eu vou deixar para uma próxima mistura, tá? Porque eu quero mais claro, então não vou usar a mesma cor. Ah, Michelle, eu poderia fazer todo? Pode, porém você vai fechar um pouco essa luminosidade. E a minha intenção é justamente explorar essa luminosidade do cabelo dela, tá? Então, por isso que a aplicação conta muito, tá? Esse passo a passo da aplicação, ó. Então, eu começo por trás aqui, que é onde o cabelo dela tá mais escuro. Então, eu preciso de mais tempo para essa cor clarear aqui, porque ele tá natural mesmo, ó. E, gente, uma coisa que vocês não podem, né, nunca deixar de lembrar na hora de fazer coloração, que é depósito de produto. Tem gente que passa, fica puxando com pente, fazendo o produto render, não adianta, tem que ser bem depositado, porque senão mancha, tá? Então, se o produto não pegar bem o cabelo, não precisa ter desperdício, mas tem que ser depósito, tá? Então, ó, mecha a mecha, não pego mecha muito grossa, principalmente, gente, porque é uma mudança de cor muito radical, né? Então, tem que ficar bem aplicadinho. Pulei a raizinha dela e tô aplicando o meu produto como meu X de 30, tá? E aí assim eu vou até chegar na frente.
Ó, então a gente vai continuar a aplicação, tá vendo? Pulando o espaço. E aqui, ó, onde que ela tem mecha, eu vou pular a mecha também. Eu não vou colorir essa mecha agora, tá? Ela vai ser colorida na próxima etapa, para ficar uma cor mais clara, tá? Então vai ser uma mistura nova para mecha, tá? Então é de 2 a 3 misturas para fazer esse ruivo. Por que de 2 a 3? Porque aqui eu tô aplicando com OX de 30. E eu posso agora, quando eu terminar, subir com OX de 30 ou preparar uma nova mistura com OX de 20, tá? Depende do cabelo da cliente. Quando é um cabelo, por exemplo, na altura de 5, até dá para continuar com 30, tá? No caso dela, eu prefiro não arriscar, porque ela tem um cabelo clareia fácil. Então, eu prefiro fazer uma nova mistura com a mesma cor, as mesmas proporções, trocando o oxidante, tá? Então, se fosse uma cliente com a raiz 5, você pode agora, por isso que eu tô mostrando passo a passo e explicando para vocês, porque você não vai pegar o mesmo cabelo aí no seu salão, né? Então, se fosse uma cliente com a raiz 5, você poderia agora começar aqui, ó, com o mesmo oxidante, tá? Mas eu até sugiro uma mistura nova, porque ficou ali no cumbuca, acaba oxidando, tá? Então, aqui agora eu vou finalizar essa etapa do cabelo dela, ó. Não tô fazendo a parte loira, porque eu quero ela mais clara. E tô aplicando praticamente no meio do cabelo dela, ó. Preservando ponta, raiz e contorno, tá? Pra vir uma nova mistura. Então, vou criar a mesma mistura pra raiz e uma terceira mistura pra parte loira. Ó, então finalizando aqui, agora a gente já vai pra próxima mistura. Ó, então agora a gente fez a mesma mistura, mudando o oxidante para 20 volumes, tá? E você pode fazer metade da proporção também, depende da quantidade de cabelo da cliente, tá? O dela eu fiz a mesma proporção porque ela tem muito cabelo na raiz, parece que não porque é fino, mas tem muito cabelo, tá? Então você pode fazer metade da proporção. E agora eu vou aplicar a mesma cor com a X de 20. E nesse momento, se for uma cliente que você sabe que tem um fundo que puxa muito pro vermelho, você pode colocar um pouco mais de dourado, de repente pode usar um pouco mais de 7.1, tá? Então a dica é você ir conhecendo as cores mesmo. Fez, achou que ficou um pouco mais laranja? Na próxima mistura você pode fazer a troca, né? Poderia aumentar um pouquinho da 7.1, diminuir um pouquinho da 7.4 e assim vai. E eu posso fazer essa mesma mistura também com as bases 8, tá, gente? Aqui eu optei pelo 7, mas poderia ser 8,44, 8,3 e assim vai, tá? Então aqui agora eu vou igualando a raiz. E observe como que o cabelo dela já tá clareando, ó. Por que que eu não chego até a raiz? Porque senão, olha como é que a cor aqui já tá ficando bem bonita, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, ó. Já tá ficando bem bonita. E aqui ele ia clarear muito mais. Ia estar aquele laranja vibrante na raiz, tá? Então por isso que agora dá mais trabalho, mas se você quer criar um ruivo perfeito, é isso que eu tô mostrando pra vocês. Dá trabalho sim, mas você personalizar a cor. Não é só pegar uma coloração e julgar como se fosse uma tinta, não, tá? Isso aqui é colorimetria pura, tá? Então agora a gente vai subindo para a raiz dela. E aí eu vou chegar no meu tom de desejo. Ao mesmo tempo que é uma cor monocromática, porque eu vou trabalhar só na série de cobre, vai ter iluminação, porque eu vou manter as pontas mais claras, tá? Então aqui você faz um ruivo monocromático ao mesmo tempo iluminado. Então agora a gente vai continuar toda a aplicação até em cima. E depois a gente tem mais uma receitinha que é para as pontas, tá? Então vamos lá, finalizar aqui para ir para as pontas. Então agora, ó, a gente aplicou toda a parte de trás, a lateral, estamos finalizando aqui, ó, só na raiz. E aí eu vou criar a terceira mistura para as pontas, tá? Gente, não fica com preguiça não, repete aí no seu salão e depois você me conta como que ficou incrível essa cor. Estão ansiosos? Comenta aí para mim também. E se quiser mais dica de cor, comenta aí se você quer criar mais ruivos mais intensos, mais avermelhados, mais pro marrom. Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente durante essa série ainda traz mais dicas para vocês. Então agora a gente finalizou a raiz, eu vou preparar para as pontas, tá? Lembrando que eu quero dar mais luminosidade nas pontas. Se você quiser fechar e escurecer, poderia agora continuar a mesma mistura para fechar um pouco essas pontas. Mas agora a terceira cor para dar o ruivo iluminado que eu quero.
Agora a gente vai para a última etapa da construção dessa cor, né, gente? Que não é, como eu disse para vocês, não é só aplicação. Agora a gente vai aplicar nas pontas do loiro, tá? E por que eu optei por 30 volumes? Para manter essa explosão de loiro, para não fechar. E eu usei a 7,4 com a 8,3 na mesma proporção, para compensar esse loiro que tá aqui. Mas se eu quisesse mais dourado, eu poderia usar mais da 8,3. Eu poderia também usar o 8,44 aqui, para ficar um laranja mais daquele estilo cenourinha. Então é uma ponta que você pode brincar também, tá? Então por isso que eu fiz essa divisão toda no cabelo. E olha como que já tá ficando interessante a outra parte que a gente fez. Olha como que a cor tá ficando uniforme, gente, sem aquela vibração do laranja na raiz. E claro, depois eu vou mostrar ele finalizado pra vocês, né? Então agora a gente vai começar a aplicação das pontas, tá? Então, e do contorno, né? Porque eu deixei, ó, o contorno dela todinho claro, tá? Então aqui agora a gente vai aplicar na junção, né, gente, onde tem um pouquinho de coloração, porque se você aplicar muito na ponta, pode ficar uma linha natural aqui. Então você acaba pegando um pouquinho onde já estava aplicado, tá? Não tem problema. E aí a gente vai mecha a mecha também, tá? E aí é que a gente tá criando um ruivo bem iluminado. E aqui agora, gente, o tempo de pausa é um pouco até menor, tá? Porque como eu quero a ponta mais desbotada, por isso que eu fiz a mistura separado, em partes, tá? E aí aqui eu vou deixar só mais uns 20 minutos para a ponta ficar um pouco mais clara, tá? E como a ponta tá descolorida, é um cabelo que tá mais poroso, ele vai permear muito mais rápido do que a raiz. Então se eu espero 40 minutos aqui, corre o risco de eu escurecer essas pontas. E é isso que às vezes o pessoal erra, porque deixa muito tempo, a cor penetra muito. Então quando a ponta tá loira, lembra que a permeação é mais rápida também. Então não tem necessidade de deixar 40, 45 minutos, tá? Então agora eu vou continuando aqui e depois a gente faz a frente. Então agora que a gente já finalizou a aplicação, né, nas pontas, olha como a gente já tá agindo bem a raiz, o meio, ó. Então lembrando, vai ficar uma cor monocromática no sentido de ser uma nuance só, é tudo cobre, tá? Porém a gente vai ter aquela iluminação, aquela explosão de cor mais clara na ponta, mas que não vai ser um dourado, vai continuar sendo um cobre mais claro, tá? Então agora eu vou esperar o tempo de pausa aqui, vamos lavar esse cabelo, claro, fazer um tratamento top com o nosso conceito Trends e eu mostro o resultado final para vocês. Olá pessoal, hoje eu quero dar uma dica para vocês da nossa nova máscara, nossa Trends lipídica, porque muitas vezes o pessoal acha que tem que usar só em cabelo danificado, cabelo muito seco. Pode ser logo após uma mecha, uma coloração, então eu quero que vocês observem o brilho que dá no cabelo, porque aqui a gente faz uma reposição lipídica no cabelo, além de hidratar, ele forma uma película de proteção no cabelo, deixa ele muito mais luminoso e muito mais brilhante. Então aquela pessoa que tem um cabelo seco naturalmente ou um cabelo ressecado por processo químico, pode ser loiro, pode ser ruivo, as ruivas dão um brilho, gente, fenomenal. E claro, pode ser até mesmo um cabelo natural. Então a ideia é a gente trazer toda a reposição lipídica, essa carga de óleo que o cabelo precisa para dar esse brilho, esse movimento que, claro, não só as loiras e as ruivas também amam, e também as cacheadas. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um programa e eu gostaria de agradecer vocês pelos comentários de toda semana aqui, pela participação. E, gente, deixa aqui a sua dúvida para eu responder aí no Michele Responde nos próximos programas. E, gente, hoje vocês viram que o programa foi muito focado em detalhes, né? Como que um detalhe na aplicação, um detalhe na hora de trocar o oxidante muda tudo. Então, muitas vezes, gente, a gente tem que focar nos detalhes. Então, eu vou citar uma frase aqui de um autor que eu gosto muito, na verdade, acho que é um dos que eu mais gosto mesmo, que é o do Augusto Cury, que fala o seguinte: as grandes ideias surgem das observações dos pequenos detalhes. E hoje vocês viram como esse passo a passo foi rico em detalhe. Então começa agora a observar os detalhes na construção de uma mecha, os detalhes na construção de uma cor. E com certeza, através desses pequenos detalhes, você pode ter grandes ideias. Então, ó, te vejo semana que vem
para nós continuarmos aí a nossa série sobre ruivos no próximo episódio, às 19 horas aqui no Maxline TV. Beijo e conto com você!